O Jornal do Dia recebe para uma entrevista ao vivo agora Ana Cláudia Saraiva Gomes, presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Norte, a ADEPOL. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Sana. Bom, a gente tem visto problemas recorrentes, principalmente da falta de estrutura e da questão da custódia de presos em delegacias. Essa tem sido realmente uma das batalhas, uma das lutas de vocês? A Polícia Civil tem inúmeras batalhas, né? Falta de estrutura, a insuficiência de efetivo, presença de presos em delegacias, enfim. Muitos são os desafios, mas muito grande também a coragem dos profissionais e o compromisso de procurar fazer o melhor pela sociedade. A gente mostrou recentemente aqui no Patrulha da Cidade uma matéria de um preso que da sexta até o domingo ele rodou todas as possibilidades e não conseguiu uma vaga nos presídios provisórios e acabou na delegacia de plantão. Ainda se tem presos em delegacias de plantão? Como é que vocês têm fiscalizado? Como é que se está fazendo essa operacionalização, já que é proibido hoje em dia? Exatamente. Nós passamos uma década lutando para a retirada de presos de delegacias. Na capital nós avançamos, mas infelizmente no interior o problema hoje é muito mais grave, porque além de nós termos, porque nós precisamos destacar que o problema não somente é a presença de presos ainda em delegacias. O grande problema é a falta de vagas, a falência do sistema prisional do Rio Grande do Norte, que hoje compromete completamente o trabalho da Polícia Civil. Porque nós planejamos operações, os delegados de polícia, ao realizar as prisões, as novas prisões, os índices de violência aumentam, a criminalidade cresce, a população clama por segurança e nós precisamos prender cada vez mais. Infelizmente, o sistema prisional, diante dessa falência, da interdição dos estabelecimentos prisionais, da insuficiência de vagas para recebimento de novos autuados. Quando o delegado faz uma prisão, quando lhe é apresentado um preso, é uma verdadeira via crucis, como você mesmo mencionou, que os presos ficam rodando para poder encontrar um local. Nós fazemos as prisões e não temos aonde colocar. Então, nós, em razão disso, nós ingressamos com a ação, tivemos que recorrer ao judiciário, que recentemente proibiu, né, novamente, além da lei de execução penal, a Constituição, quando estabelece qual é o papel da Polícia Civil, que é investigar. Delegado de Polícia, o Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que delegacia não é lugar de preso, que o papel da Polícia Civil é investigar e não fazer custódia de presos. Então, apesar de todas as decisões judiciais, mas a lei e as decisões muitas vezes não são respeitadas, mas nós novamente ingressamos com nova ação, foi deferida. Hoje nós estamos desobrigados, mas é reafirmado, é declarado também em nova decisão judicial que a Polícia Civil não tem obrigação de fazer essa custódia, que os delegados estão desobrigados de fazer essa custódia e que nós só temos que ficar com o preso durante a lavratura do auto de prisão em flagrante. Logo após, o preso deve ser encaminhado para a Coordenadoria de Administração Penitenciária, que deverá disponibilizar a vaga. E a responsabilidade da administração penitenciária no Estado é da SEJUC. Então, ela tem que assumir essa função, porque o papel da Polícia Civil é estar na rua, investigando os crimes, desvendando os crimes e chegando podendo dar conta da demanda de trabalho e conclusão dos inquéritos policiais. A senhora estava me dizendo que a função da Polícia Civil é estar nas ruas, é estar investigando. E justamente por causa disso vem sendo criada temos até uma animosidade entre a Polícia Civil, a Polícia Federal e o Ministério Público. O Ministério Público quer investigar, quer ter poder de investigação, enquanto vocês são contra, que até a medida da PEC 37 que está tramitando no Congresso. Como a senhora vê essa questão? A senhora acha que há um equívoco nessa interpretação? Essa discussão, ela começou de uma certa forma um tanto quanto distorcida, né, quando chamaram a PEC 37 de PEC da impunidade. Pelo contrário, a PEC 37 é a PEC da legalidade, é a PEC da cidadania, porque ela surgiu pela necessidade de se garantir o respeito à Constituição Federal. A Constituição Federal, o Constituinte originário, ele estabeleceu na lei o papel de cada instituição. O papel do Ministério Público é promover a ação penal, na esfera penal. Ele é o órgão acusador. Do outro lado, na relação processual, você tem o advogado de defesa. Então, você tem uma relação processual que tem duas partes, e o juiz irá julgar. Então, para investigar, a Constituição, o sistema processual
brasileiro estabelece que a competência é da Polícia Judiciária, Polícia Civil e Federal. Então, a PEC 37, ela é a PEC da legalidade e ela surgiu exatamente para garantir, restabelecer o respeito à Constituição. Que cada instituição cumpra apenas aquilo que está definido na lei, dentro do seu papel constitucional e legal. Ou seja, a polícia investigar, o Ministério Público na esfera penal promover a acusação, o advogado defender e o juiz julgar. Isso é absolutamente necessário para o equilíbrio da relação processual, isso é uma garantia de cidadania, isso é uma garantia ao respeito à ampla defesa do cidadão. Ora, se eu, cidadã, você, qualquer um de nós, ao nos depararmos como, tivermos que enfrentar um processo, como é que nós podemos admitir que a mesma pessoa que irá promover a acusação, ela vai colher a prova? Então, isso já que o Ministério Público que é o papel do Ministério Público. Então, como é que o Ministério Público, ao mesmo tempo que acusa, produz prova para si mesmo, para a relação que ele é o titular, que é a ação penal? Então, o constituinte então, pode originário... ser colocado até em xeque, até num processo, alguém pode questionar na justiça o fato da lisura, digamos assim, já que se tem mas essa... Mas é exatamente o que está acontecendo. Muitas das ações penais que foram instauradas a partir de investigações promovidas pelo Ministério Público, hoje elas estão sobrestadas, estão aguardando julgamento, e uma das grandes questões que se questiona, e o que se questiona é exatamente isso, que essa prova colhida pelo Ministério Público, pelo fato dele ser parte do processo, compromete o direito de defesa, fere o direito de defesa do cidadão. Então, a PEC 37 ela vem para restabelecer o equilíbrio dessa relação processual, dizendo o que a Constituição diz, que cada instituição deve cumprir o seu papel para que o cidadão tenha garantido o seu direito à ampla defesa. Por isso que nós chamamos PEC da legalidade e PEC da cidadania, porque o objeto dela visa defender o que está estabelecido na Constituição e defender o direito de defesa do cidadão. Uma dúvida, um delegado, para que ele chegue ao cargo, ele precisa passar por cursos, ele precisa se preparar para fazer uma investigação. Aí eu pergunto, os juízes, o Ministério Público, eles passam por esse tipo de treinamento também? Eles estão preparados tecnicamente para fazer uma investigação? Essa é uma pergunta técnica mesmo. Muito oportuna a sua pergunta, muito bem colocada. A polícia como instituição cuja missão é investigar, ela é preparada para isso. O Ministério Público, eu gostaria até inclusive de destacar que é uma instituição que todos nós respeitamos e muito, de extrema relevância no Estado Democrático do Direito. É uma instituição que nós temos profundo respeito e admiração. Agora, é aquilo que se diz, cada um cumprindo a sua missão. O Ministério Público, a Polícia Civil, a investigação, ela não se restringe à escuta telefônica. Ela não se restringe a cumprimento de mandado de busca e apreensão. E muitas vezes nós vimos que essas investigações, elas são feitas pelo Ministério Público com base praticamente somente na escuta telefônica. E com cumprimento pela Polícia Militar. A Polícia Militar, ela não tem esse papel. O papel da Polícia Militar é o papel ostensivo, é o papel de estar nas ruas, protegendo o cidadão e prevenindo para que os crimes não aconteçam. Então, nós não podemos permitir desvio de função, nós temos que garantir que cada instituição cumpra o seu papel, como eu já disse, e a investigação, ela tem que ser feita pela polícia, que são os profissionais que foram preparados, treinados para isso, e salientando sempre que investigação é um leque muito amplo, é ir para a rua, é ir para o local do crime, é ter contato com as testemunhas, é ter contato logo que o fato acontece. Então, essa dinâmica, ela não é muito, ela não tem semelhança com o papel do Ministério Público. Essa é uma atribuição da Polícia Judiciária e nós somos os profissionais preparados para isso. Por isso, é um motivo a mais para que a gente lute, para que as investigações permaneçam sendo feitas de acordo com o que a Constituição estabelece e pelos órgãos competentes, que é a Polícia Judiciária. Ana Cláudia Gomes Saraiva, muito obrigada. Esse assunto rende, acho que muito tempo, mas infelizmente nosso tempo é curto. Obrigada pela sua presença aqui no Jornal do Dia. Nós agradecemos e continuamos à disposição. O Jornal do Dia termina por aqui. Um bom final de semana para você e a gente volta na segunda-feira. Até lá.